Ao longo das sessões anteriores fomos desmontando passo a passo aquilo que muitas vezes carregamos como ideias feitas sobre a missão. Começámos pela pergunta fundamental: por que é que existe missão? E percebemos que ela não nasce de uma estratégia institucional nem de uma necessidade de afirmação religiosa. A missão nasce de um encontro, de alguém que se descobre amado de forma inesperada e que por isso mesmo não consegue guardar essa experiência só para si. E depois, rapidamente, percebemos que isso levanta outra questão. Se a missão nasce do amor, como é que a história conseguiu, tantas vezes, associá-la à imposição? E foi aqui que tivemos de ser honestos. Não dá para falar de missão ignorando as sombras da história. As cruzadas, as alianças entre trono e altar, os abusos de poder, as instrumentalizações políticas da fé. Tudo isso marcou profundamente a percepção pública da Igreja. Há uma crise de confiança real. E não se cura fingindo que não existe. Cura-se olhando de frente, reconhecendo falhas, aprendendo com elas. Tal como ouvimos, a hipocrisia, olha para o que eu digo e não para o que eu faço, é uma das críticas mais duras que se pode fazer à Igreja. E talvez por isso, hoje, a palavra missão desperte tanta resistência. Mas ao mesmo tempo também vimos que a história não é monocromática. Há sombras, sim, mas também há luz. Houve missionários que defenderam povos indígenas, comunidades que criaram centros culturais e educativos, homens e mulheres que atravessaram fronteiras movidos apenas pela convicção de que cada pessoa tem dignidade porque é a imagem de Deus. E essa tensão entre fracasso e fidelidade tem vindo a atravessar 2000 anos de cristianismo. E talvez seja precisamente essa tensão que nos obriga a perguntar que missão é que é possível hoje. O Concílio Vaticano II marcou um ponto de viragem importante. A missão deixou de ser entendida como expansão territorial e passou a ser compreendida como um evento relacional. Já não se trata de conquistar espaço, mas de entrar em diálogo. E isso muda completamente o tom, porque o diálogo pressupõe reconhecimento da dignidade do outro, respeito pela liberdade de consciência e a convicção de que Deus já está a agir na vida das pessoas antes de nós chegarmos. Nas sessões anteriores falámos muito disto. A missão não é um megafone, é um ouvido. Não começa com respostas, começa com perguntas. Não começa com discursos, começa com proximidade. E isso implica uma conversão profunda. Muitas vezes, a nossa própria conversão. E como ouvimos naquele testemunho marcante, recordam-se, antes de querer converter o outro, é preciso deixar-se converter. E talvez a grande questão não seja como trazer Deus ao mundo, mas como reconhecer Deus já presente no mundo. Também refletimos sobre misericórdia. E aqui tocamos num ponto sensível. Para alguns, falar de misericórdia soa a paternalismo. Para outros, soa a fraqueza. Mas no Evangelho, misericórdia não é esmola nem superioridade, é reintegração. Jesus não começa por excluir, começa por chamar. Não começa por exigir, começa por aproximar-se. E isso obriga-nos a rever o nosso olhar. A missão cristã não pode nascer da lógica da exclusão, mas da lógica do reencontro. Há também uma mudança cultural evidente. Vivemos numa sociedade secular onde o problema já não é tanto a imposição religiosa, mas muitas vezes a indiferença. E aqui surge um paradoxo interessante. Quando a Igreja perde poder, ganha uma oportunidade. Já não há lugar para imposição. Só pode haver proposta. Só pode haver testemunho. E é a missão como uma oferta. Nunca como o martelo de um juiz. E isso leva-nos à entrevista que se segue. Depois de termos refletido sobre o porquê da missão, sobre o conteúdo da mensagem, sobre o estilo, escuta, diálogo, proximidade e sobre o coração misericordioso que a deve sustentar,
queremos agora entrar numa conversa concreta. Não para resolver todas as tensões, não para apresentar uma versão idealizada da história, mas para pensar com realismo o que significa hoje viver a missão num mundo marcado por feridas, por desconfianças e, ao mesmo tempo, por uma profunda sede de sentido. Talvez possamos resumir assim. A missão autêntica só é possível quando aceita olhar para as próprias sombras, aprende com elas e escolhe caminhar com humildade. E se a missão é relação, então ela só pode acontecer à altura dos outros. E se é anúncio, só pode ser anúncio de uma boa notícia que primeiro nos transformou a nós. E se é projeto, é sempre participação na missão de Deus, nunca poderá ser protagonismo humano. E é com estas perguntas em mente que entramos agora na entrevista. Não para defender, nem para acusar, mas para compreender melhor como se pode viver hoje uma missão que seja verdadeiramente diálogo, verdade e amor. Antes de avançarmos para a entrevista, talvez seja importante dizer uma coisa com toda a clareza. O que estamos a fazer aqui não é recolher argumentos para depois usar como armas numa discussão sobre Deus. Não estamos a preparar munições apologéticas para atirar à cara de ninguém. Isso nunca pode ser missão. E Jesus nunca nos pediu para vencer debates. Pediu-nos para amar, para servir, para dar razões de esperança com mansidão e com respeito. Conhecer melhor a história da Igreja, nas suas luzes e também nas suas sombras, não serve para justificar tudo, nem para atacar quem pensa de forma diferente. Serve para nos tornarmos mais humildes, mais conscientes e mais livres. Serve para falar com verdade, sem medo e sem agressividade. Porque a fé não se impõe, propõe-se. E a verdade não precisa de violência, precisa de testemunhas. É com esse espírito que entramos agora na conversa que se segue. Para nos ajudar a fazer este caminho com mais profundidade, propomos-nos ouvir alguém que conhece bem estas tensões por dentro. Falamos de Franz Helm, um missionário germânico da Sociedade do Verbo Divino, e alguém que passou grande parte da sua vida a estudar, a refletir e a trabalhar precisamente sobre a história da missão cristã, com as suas luzes e com as suas sombras. Não o vamos escutar aqui como quem procura respostas fáceis ou justificações apressadas, mas como quem quer compreender melhor os erros do passado, aprender com eles e discernir o que significa hoje uma missão fiel ao Evangelho. E a sua voz ajudar-nos a perceber que a missão só é credível quando se deixa purificar pela verdade, quando mantém distância do poder e quando escolhe o caminho do diálogo, do respeito e da humildade. E é com esta disposição de escuta que entramos agora nesta entrevista dramatizada. Naturalmente, eu e a Marta iremos assumir a voz dele, e respondendo às perguntas que vão sendo feitas pela Rita. Quando se fala da palavra missão no contexto da história da Igreja, muita gente ainda sente um arrepio a percorrer-lhe as costas. Mas como é que surgiu uma visão tão negativa da palavra missão? Por ocasião da celebração dos 500 anos da descoberta da América, em 1992, foi feita uma reavaliação muito crítica da história da missão naquele continente, sobretudo por parte da missiologia e de vários grupos ligados à Igreja. O que se destacou foi a ideia de que, na altura, se tratou essencialmente de uma conquista do continente com a aprovação do Papa, marcada pela morte em massa de povos indígenas, pela destruição das suas culturas e pela imposição da religião cristã através do poder político. Tudo isto acabou por influenciar a forma como a missão passou a ser vista em geral. A missão ficou associada ao imperialismo, ao colonialismo e à dominação de povos estrangeiros. Acabou também por se ignorar que muitos outros fatores,
como a ganância pelo ouro ou o imperialismo europeu, tiveram igualmente um papel importante em toda a miséria e injustiça dessa época. No fim de contas, encontrou-se um culpado, a Igreja e as suas missões. A dinâmica das missões seguiu muitas vezes caminhos negativos. Um dos extremos terá sido, provavelmente, os batismos em massa forçados. Mas como devemos lidar com estas sombras da história da missão? Há aqui 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a missão é sempre uma relação entre pessoas e também entre Deus e as pessoas. É algo pessoal, íntimo. Os batismos em massa vão contra isso, tal como a ausência de acompanhamento pessoal. Depois, em segundo lugar, é essencial aprender com os erros do passado. E para isso é preciso conhecer esse passado e assumi-lo. E não de forma arrogante, mas com atenção e com verdadeiro interesse pelo contexto histórico, social, cultural e político da época. Muitas vezes achamos que hoje fazemos tudo melhor, mas a verdade é que também temos os nossos pontos cegos e atitudes que não correspondem ao Evangelho. Depois, em terceiro lugar, é indispensável que a missão cristã mantenha distância em relação ao poder político, aos governantes, às elites influentes e aos grandes proprietários. Caso contrário, torna-se demasiado fácil ser usado ao serviço dos interesses dessas pessoas e das suas estruturas, que não procuram o reino de Deus, mas o seu próprio benefício, recorrendo à religião cristã para esse fim. E foi isso que aconteceu muitas vezes ao longo da história das missões. E continua a acontecer ainda hoje. Infelizmente, a missão é muitas vezes associada à ideia de imposição. Porquê? Porque a imagem que ficou da missão é muito unilateral. No entanto, ao longo da longa história da Igreja, para além das conquistas e expansões territoriais promovidas por soberanos cristãos, houve também exemplos extraordinários de diálogo e de respeito pelas outras culturas e religiões. Foram precisamente missionários que se levantaram contra a injustiça e contra a violência. E o que seria hoje a Europa sem a missão dos monges irlandeses, os inúmeros mosteiros que se tornaram centros culturais, centros educativos e sociais, e também o núcleo da fé cristã nesta parte do mundo. Ao longo de 2000 anos de missão, houve altos e baixos. Mas como é que o cristianismo conseguiu espalhar-se pelo Império Romano em tão pouco tempo? A fé cristã traz consigo uma enorme força interior, uma dinâmica que empurra para fora. É uma fé que preenche profundamente as pessoas e que as leva a querer partilhá-la com os outros. Jesus, ele próprio, era judeu e vivia como judeu dentro da cultura judaica. E foram precisas mudanças de rumo muito significativas para que o cristianismo acabasse por ultrapassar as fronteiras culturais relativamente fechadas do judaísmo. No capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, lemos que os apóstolos de Jerusalém tiveram de esclarecer questões importantes. Os cristãos vindos do paganismo, ou seja, pessoas que não eram judias, deviam elas ser circuncidadas? Deviam cumprir as leis de pureza e as restantes normas do judaísmo? E formaram-se diferentes opiniões. Acabou por vencer a ideia de que não se devia impor esse peso aos cristãos de origem pagã. Apenas lhes foi pedido que se abstivessem de carne sacrificada aos ídolos, da fornicação, que na altura era associada sobretudo à prostituição, e também de comer sangue ou carne de animais estrangulados. Mesmo algumas destas coisas, consideradas essenciais, acabaram por mudar ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, não vemos qualquer problema em consumir sangue. Para além desta abertura cultural, os primeiros cristãos davam grande importância a uma ética exigente. Cada ser humano tinha a mesma dignidade, independentemente da sua origem cultural. O ser humano é criado à imagem de Deus e, no fundo, todo o estrangeiro é meu próximo. E quando lemos a história da comunidade cristã de Corinto, vemos que os escravos tinham um papel muito importante na Igreja. E isso era algo revolucionário na sociedade da época. E foi precisamente isso que atraiu tantas pessoas. Nos últimos anos, encontramos ideias igualmente revolucionárias nas declarações do Papa Francisco. Estaria ele a apontar uma nova direção para a missão? A Igreja precisa de estar num estado permanente de atenção e vigilância. O Papa sublinhava isso constantemente
sobretudo na sua exortação Evangelii Gaudium. Estar a caminho, pôr-se em movimento, é uma atitude absolutamente essencial para um cristão. O Papa Francisco fazia também referência ao documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, onde surge a imagem da Igreja como povo de Deus em caminho, em peregrinação. Nunca podemos achar que já chegamos ao fim ou que temos respostas definitivas. Aquilo que fui aprendendo sobre Deus e sobre o mundo nunca é o final. Preciso de estar sempre em diálogo vivo com Deus e com a realidade que me rodeia, com as pessoas à minha volta. A fé não se vive de forma isolada, mas como um caminho contínuo e feito em conjunto. Não como um indivíduo sozinho, mas como povo de Deus. A alegria do Evangelho manifesta-se quando partilho a minha fé com os outros, quando faço a experiência de comunidade, quando o estar juntos se torna algo concreto e visível. Eu não sou salva sozinha, nem vou para o céu sozinha. O céu é a comunhão dos santos. E é precisamente isso que queremos começar a viver já e a antecipar, na vida paroquial, na vida da Igreja, nas celebrações, em todas as atividades sociais e no nosso compromisso comum de anunciar o Evangelho. O Concílio Vaticano II marcou um ponto de viragem na história da missão. A missão passou a ser entendida como a própria essência da Igreja e foi pensada de forma dialogante. Mas como é que a missão evoluiu ao longo dos 50 anos que se seguiram ao concílio? As mudanças mais importantes têm provavelmente a ver com o facto de a missão já não ser vista como uma simples expansão geográfica do cristianismo, mas como um acontecimento relacional que nasce do amor do Deus Trinitário. O diálogo só é possível quando reconheço que o outro também foi criado à imagem de Deus, que tem valores, uma certa compreensão da verdade e assim por diante. E a partir desta base, torna-se claro que a missão diz respeito a todos os cristãos, onde quer que vivam no mundo. E hoje os missionários já não são apenas homens e mulheres brancos vindos do Norte. São pessoas de muitas nações e povos, sobretudo dos países do Sul. No século XX, a Igreja tornou-se verdadeiramente uma Igreja universal. Surgiram igrejas locais e indígenas em todo o mundo que procuraram traduzir a fé para a sua própria cultura. E este processo chama-se inculturação. As outras religiões também passaram a ser vistas de outra forma. Segundo o concílio, existe nelas algo de bom, de verdadeiro e de santo. E isso abriu o caminho ao diálogo interreligioso. E foi igualmente fundamental o reconhecimento da liberdade de consciência e da religião. Cada pessoa tem a sua liberdade pessoal, que deve ser respeitada. E, no fundo, a fé só é verdadeira quando é aceita e professada de forma livre. E houve ainda uma outra redescoberta importante neste concílio, há cerca de 50 anos atrás. No centro do anúncio e do testemunho de Jesus está o reino de Deus. O compromisso com a justiça, a paz e a integridade da criação passou a ser visto como parte integrante da missão. A missão é uma espécie de aliança com Deus que já está a agir no mundo de muitas maneiras, através do compromisso com a vida que acontece em tantos lugares. E a missão é precisamente participar nisso. O conceito de inculturação está ligado a uma sombra pesada da história das missões, a Inquisição. Um legado difícil? A Inquisição nasceu num contexto muito específico, o de uma cultura uniforme que procurava manter essa uniformidade e defender-se. Todas as pessoas que morreram no âmbito desses processos morreram em nome da defesa de uma cultura hegemónica. Qualquer pessoa condenada por motivos religiosos e que acabou por morrer por causa disso é já uma pessoa a mais. Dito isto, também é preciso reconhecer que os números são muitas vezes exagerados. E se compararmos o número de mortes provocadas pela Inquisição com aquelas que foram causadas pela justiça civil da época, percebemos que em termos relativos foram menos. Há ainda outro aspecto que muitas vezes é esquecido. Também houve missionários que foram vítimas da Inquisição. Por exemplo, no Peru, no século XVI, alguns missionários criticaram abertamente a conquista do país. Figuras como o dominicano Francisco de la Cruz ou o jesuíta Luís Lopes recusaram reconhecer à coroa espanhola a legitimidade da posse do território.
e ambos foram julgados pela Inquisição. Um foi condenado à morte e o outro foi enviado de volta para a Espanha. Existe uma grande tensão entre o amor ao próximo anunciado por Jesus e a forma como a Igreja, ao longo da história, lidou com essa exigência. O historiador da Igreja de Münster, Arnold Angenent, sublinha na sua obra de referência Tolerância e Violência, o cristianismo entre a Bíblia e a Espada, publicada em 2007, que a Inquisição é um exemplo claro de como a Igreja Católica se afastou de forma alarmante do antigo compromisso cristão de rejeitar a violência em questões religiosas. Ao mesmo tempo, o autor chama a atenção para o facto da Inquisição não ter sido exatamente aquilo que normalmente se imagina, uma vez que, segundo ele, procedia na prática de forma mais legalista e menos cruel do que o restante sistema judicial da época. Esta afirmação é confirmada por vários historiadores. Para John Tedeschi, a Inquisição Romana foi mesmo uma pioneira da reforma jurídica, quando comparada com a justiça secular do seu tempo. Stefan Alixer refere que a Inquisição Espanhola ia mais longe do que os tribunais penais franceses e ingleses na proteção jurídica formal dos acusados. Já William Monter demonstra que a Inquisição recorria sobretudo ao contra-interrogatório em vez da tortura, uma prática comum na época para interrogar os acusados. Angenent sublinha ainda que mutilações cruéis dos condenados não eram praticados pela Inquisição e que métodos de execução particularmente horríveis, como a roda, não eram utilizados. Ainda assim, para Arnold Angenent, permanece a pergunta inquietante: como foi possível que tudo isto acontecesse numa igreja que, segundo Jesus, deveria estar comprometida com a não-violência? E aqui fica também o aviso para nós cristãos hoje. Em questões da fé, é essencial agir sempre sem violência e sem qualquer forma de imposição. Se recuarmos ainda mais um pouco no tempo, que métodos usavam os primeiros missionários? Curiosamente, no início nem sequer foi preciso falar em métodos. Tudo começou com a perseguição à Igreja de Jerusalém. Os primeiros diáconos cristãos de cultura helenística fugiram e enquanto fugiam, iam falando de Jesus. E espalharam-se em várias direções e levaram sua fé para essas regiões, não como conquistadores, mas como pessoas perseguidas. E foi, sobretudo, graças a Paulo de Tarso que a missão se tornou um verdadeiro movimento. Os missionários cristãos dirigiam-se quase sempre, em primeiro lugar, às comunidades judaicas. Naquela época, os judeus já viviam dispersos por todo o Império Romano na chamada diáspora. E foi aí que os missionários começaram. Levavam a mensagem do Senhor suscitado aos seus irmãos de fé judaica. E foi assim que surgiram as primeiras comunidades cristãs, inicialmente à volta da sinagoga e mais tarde, muitas vezes, em separação da própria sinagoga, por causa dos conflitos que entretanto foram surgindo. Naquela altura, ainda não existiam edifícios de igreja, como os conhecemos hoje, onde as pessoas se reunissem para rezar. Então, onde é que os primeiros cristãos se encontravam? Reuniam-se nas sinagogas, onde também rezavam. Sabemos, por exemplo, que Paulo de Tarso foi a um lugar de oração em Filipos, e aí encontrou Lídia e algumas mulheres piedosas. Foi na casa de Lídia que acabou por surgir uma igreja doméstica. O cristianismo vivia sobretudo nas casas das pessoas. Era aí que se reuniam para ler juntos as Escrituras, para rezar, para partir o pão e celebrar a Eucaristia. Tudo começou, portanto, com igrejas em casas particulares. Não havia edifícios de igreja, porque o cristianismo ainda não era oficialmente reconhecido. Durante muito tempo, foi visto como uma seita e foi também muitas vezes perseguido. Há ainda outro aspecto importante a ter em conta. O cristianismo punha em causa o poder estabelecido. O Senhor, em grego Kyrios, não era o imperador, mas Jesus Cristo. Os cristãos viviam assim uma forma de vida alternativa dentro do Império Romano,
Não adoravam nem veneravam o imperador como Deus ou como Filho de Deus, mas o próprio Deus e Jesus Cristo, Deus feito homem. Depois, com o imperador Constantino, dá-se uma viragem decisiva. Instala-se o sistema da Igreja de Estado. Como é que isso aconteceu? Foi algo verdadeiramente surpreendente, porque ainda durante o reinado antecessor de Constantino e de Diocleciano, os cristãos tinham sido alvo de perseguições terríveis. O paradoxo está no facto de o cristianismo ter sido reconhecido por Constantino depois de ele ter tido uma visão, um sonho, antes de uma batalha decisiva. Segundo a tradição, ele teria visto a cruz acompanhada da frase: "Com este sinal vencerás". E os seus soldados desenharam então a cruz nos escudos e partiram para a batalha sob o sinal da cruz. Constantino acabou por vencer a luta pelo poder no Império Romano. E é aqui que surge o paradoxo. A mensagem cristã, que é essencialmente uma mensagem de não violência e de paz, transforma-se subitamente, por causa desta vitória, no símbolo de um Deus forte que triunfa sobre os outros deuses. E esta igreja vai marcar o resto da história. Isso vê-se claramente na missão entre os povos germânicos. A questão central, quase sempre implícita, era esta: quem tem o Deus mais forte? Quem é que Deus ajuda nos conflitos armados? E foi assim que os soberanos cristãos foram alargando continuamente os seus territórios. Viam-se a si próprios como os primeiros missionários. Ao expandirem os seus domínios, conquistavam não só novas terras e novos súbitos, mas também novas pessoas para a fé cristã. E esta forma de agir ficou conhecida como a missão da espada. É uma expressão dura e é isso mesmo, uma expressão terrível. Começam a surgir novas alianças políticas. Quais foram os pontos fortes e os pontos fracos destas formas de missão? Esta aliança entre o trono e o altar acabou por levar os poderes políticos a apropriarem-se da Igreja para os seus próprios fins. A Igreja passou a ser usada para legitimar pretensões de poder e o exercício do poder secular. Imperador pela graça de Deus, era assim que se dizia na Áustria até à Primeira Guerra Mundial. Foi dessa forma que os Habsburgos entenderam o seu papel. Mas, no fundo, foi também assim que praticamente todos os soberanos europeus pensaram desde Carlos Magno. Por um lado, estes governantes foram mecenas da Igreja e tornaram possíveis muitas realizações importantes, como a construção de edifícios e igrejas magníficas. Nas igrejas românicas, ainda hoje, ficamos impressionados com os seus espaços grandiosos e sentimos uma espiritualidade profunda. Houve grandes desenvolvimentos culturais. Basta pensar no canto gregoriano, ou de forma mais geral na cultura europeia e nas ligações entre as várias casas reinantes que surgiram nessa época. Também aquilo que as ordens religiosas criaram, enquanto centros culturais, foi verdadeiramente notável. Ao mesmo tempo, porém, existia uma atitude defensiva contra tudo o que pudesse ameaçar estes desenvolvimentos. Havia os chamados incrédulos, os hereges, que interpretavam a fé de maneira diferente, e também os infiéis. Essa lógica de defesa marcou profundamente a forma como a missão foi vivida nesse período. E as cruzadas? As cruzadas devem ser entendidas no sentido em que não foram tentativas de conversão, não tinham propriamente a ver com missão. Tratavam-se de guerras de retaliação contra aqueles que, segundo a perspectiva da época, tinham violado os lugares santos e eram campanhas punitivas contra quem teria profanado os lugares sagrados de Jerusalém. Os cruzados não procuravam converter essas populações, realizavam antes verdadeiros massacres para punir aquilo que consideravam um sacrilégio contra Deus. E também é importante enquadrar tudo isto no contexto histórico. Ainda não existia separação entre a Igreja e o Estado, era o tempo do confronto entre a Europa cristã e o Islão em expansão. Era uma época de guerras defensivas e ofensivas entre impérios cristãos e islâmicos. E é difícil comparar diretamente esse período com a realidade atual.
No entanto, convém notar que o motivo da cruzada continua a ser instrumentalizado nos conflitos contemporâneos. Do lado ocidental, quando se fala numa luta contra o mal, como fez o presidente George W. Bush, ou de outro lado, quando operações militares ocidentais são classificadas como cruzadas pelo chamado Estado Islâmico. E isso mostra como os efeitos de uma história marcada pela violência podem prolongar-se durante muito tempo. Desde a Idade Média até aos tempos modernos, houve várias forças que impulsionaram a missão e fizeram avançar muita coisa dentro da Igreja. Que movimentos foram esses? Para nós europeus, é importante perceber que a expansão do cristianismo não começou aqui, no centro da Europa. Nos primeiros tempos, os cristãos levaram a sua fé para a Ásia Menor, para a Grécia, para todo o espaço do Mediterrâneo e também para o norte da África, chegando até à Etiópia. O primeiro pagão a ser batizado foi o eunuco da rainha Candace, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Foi assim que nasceu o cristianismo etíope. Havia redes comerciais e rotas de comércio por onde circulavam também soldados romanos, e foi ao longo dessas rotas que o cristianismo se espalhou, inclusive em direção à Ásia. O cristianismo de tradição siríaca chegou mesmo à China no século VIII, através da Rota da Seda. O cristianismo espalhou-se, portanto, através da migração. Foram cristãos comuns que levaram a fé consigo nas suas viagens. No fundo, todos eram missionários. Falavam de Jesus Cristo pelo caminho, talvez levassem uma Bíblia na bagagem e a lessem. E foi assim, de forma muito simples e concreta, que surgiram as primeiras comunidades cristãs. Então, como é que a fé cristã se espalhou pela Europa? Para a Europa foi muito importante que o monaquismo se tivesse enraizado localmente na Irlanda e na Escócia. A partir daí, missionários monges vieram para o continente e anunciaram a fé cristã de forma simples e humilde. Foram surgindo pequenas comunidades, muitas vezes em lugares que se tornaram importantes por estarem associados à veneração de um santo. Outra força decisiva foram as ordens religiosas. O monaquismo beneditino, que remonta a Bento de Núrcia, na Itália do século V, compreendeu a missão como a criação de comunidades monásticas em novas regiões. E nessas comunidades, os monges rezavam, trabalhavam, estudavam juntos e assim foram nascendo e nasceram verdadeiros centros culturais. Como os monges também se dedicavam à agricultura e à gestão florestal, trouxeram consigo técnicas novas que beneficiaram a população local. Fundaram escolas e lançaram as bases de grandes instituições educativas. Aquilo que muitas vezes chama a Idade Média Sombria tornou-se mais luminosa graças aos centros culturais que o cristianismo criou. E tudo isso existiu, no entanto, com a chamada Missão da Espada, que marcou esse mesmo período histórico. O movimento franciscano não trouxe também acentos novos, quase em contraste com a Igreja rica e senhorial da Idade Média? Sim, exatamente. E também os dominicanos. Estas ordens mendicantes foram um movimento religioso novo e muito importante que surgiu nos séculos XII e XIII. Descobriram a sua missão no meio do povo, numa sociedade onde o fosso entre ricos e pobres se tornava cada vez maior. Saíam para as ruas como pregadores e eram extremamente móveis. Procuravam o diálogo com as pessoas e viam-se ao serviço dos outros, ajudando e anunciando assim a boa nova. Em pleno tempo das cruzadas e de confrontos armados, Francisco de Assis chegou mesmo a dialogar com o sultão, num encontro religioso marcado pelo respeito. Também Ramon Lulo, Francisco secular, terciário, fundou uma escola missionária em Miramar, na Maiorca, onde os missionários aprendiam a expressar e a anunciar a fé em árabe. O próprio Ramon Lulo conhecia melhor o árabe do que o latim e foi um missionário desarmado no norte de África. No início da Idade Moderna, a missão conheceu um verdadeiro impulso. Muitas coisas falharam numa primeira fase, mas muitas outras tiveram também um enorme sucesso.
No começo da Era Moderna surgiu ainda uma nova ordem religiosa, os jesuítas. Tal como aconteceu com o humanismo, eles colocaram o foco na pessoa. As pessoas começaram a perguntar-se: quem sou eu? Quem sou eu na minha relação com Deus? Quem sou eu em relação aos outros seres humanos? E os jesuítas viveram a missão como uma forma de partilhar com os outros a sua fé pessoal. E lançaram-se então pelo mundo inteiro, em paralelo com a expansão europeia, levada a cabo por espanhóis e portugueses na América do Sul e em África, e navegando ao longo da costa africana até a Índia, ao Japão, até à China. E havia sempre missionários em viagem, em movimento constante. E nesse período os missionários jesuítas tiveram um papel absolutamente decisivo. Qual era a prática missionária típica dos jesuítas? A missão podia assumir formas muito diferentes. Os mesmos jesuítas que no Peru, aliados à coroa espanhola, procuravam fixar as populações indígenas, catequizá-las, civilizá-las e criar uma cultura cristã uniforme, eram na China aqueles que, fora da esfera de influência do poder político europeu, se lançavam num verdadeiro diálogo com os chineses, com a sua cultura e com a sua tradição religiosa. Aqui destaca-se a figura de Matteo Ricci, que defendia uma estratégia missionária baseada na adaptação ou acomodação cultural. Ele tornou-se uma referência neste campo. Criou, por exemplo, um mapa do mundo que colocava a China no centro, mostrando assim o seu profundo respeito pelo chamado Império do Meio. Para ultrapassar a imagem negativa do bárbaro estrangeiro, apresentou-se como um erudito chinês. Ricci envolveu-se profundamente com a literatura confucionista e procurou dialogar com ela na sua pregação cristã. Dominava perfeitamente a língua chinesa e colaborou em muitas das suas publicações com estudiosos confucionistas que eram também seus amigos. Defendeu ainda que a veneração dos antepassados, algo sagrado para os chineses, pudesse continuar a ser praticada por não a considerar contrária à fé cristã, e isso permitiu que o cristianismo se enraizasse, sobretudo entre as camadas mais instruídas da sociedade. Infelizmente, grande parte destes esforços acabou por ser comprometida pela controvérsia dos ritos chineses e, mais tarde, pela supressão da Ordem dos Jesuítas. Então, há realmente duas formas de fazer missão? Exatamente. Por um lado, existe uma forma de missão em que alguém chega e quer impor algo. E quando hoje se diz vocês querem fazer proselitismo, normalmente quer-se dizer precisamente isso, impor a minha opinião a outra pessoa. E a outra forma de missão é aquela em que eu acolho aquilo que é sagrado e valioso para o outro e procuro falar daquilo que é sagrado e precioso para mim. E no fundo só podemos falar de Deus e da nossa fé nele. Quando estou num contexto em que tenho todo o poder do mundo do meu lado, posso facilmente parecer autoritário. Mas quando esse poder não existe, tenho de me aproximar com muita delicadeza e humildade da pessoa, perceber como posso tornar-me relevante para os outros e como é que eu sou visto por eles. E é aí que surge uma forma de missão completamente diferente. O que é que isso significa no contexto de uma sociedade laica? A sociedade laica de hoje dá-nos de facto a oportunidade de voltar a compreender a missão de forma mais interativa. A Igreja perdeu grande parte da sua posição de poder e da sua influência no mundo e é chamada a regressar ao que é realmente importante para as pessoas. Perceber como é que a fé cristã pode fazer sentido na situação concreta em que elas vivem. Claro que isso não passa por impor, à partida, aquilo que é importante para mim. Vale também a pena lembrar que na América do Sul existiram resistências e alternativas à missão ligada ao poder global. Os dominicanos da ilha de Hispaniola, hoje República Dominicana, chegaram a excomungar todos os proprietários espanhóis que mantinham escravos, lembrando-lhes que os povos indígenas eram tão humanos quanto eles, com a mesma dignidade e com o mesmo direito a uma vida digna. Um desses proprietários, Bartolomé de las Casas,
acabou por se tornar frade dominicano e, mais tarde, bispo. Protestou de forma veemente contra a conquista violenta dos povos americanos e defendeu uma missão sem violência. Também os jesuítas criaram no Paraguai, numa zona de fronteira entre os domínios espanhol e português, aldeias conhecidas como reduções. Nelas, os guaranis, habitantes locais, participavam ativamente na vida pública e comunitária. Todas estas alternativas nasceram de uma inspiração clara no Evangelho. Por isso, é fundamental descobrir a dimensão do diálogo na missão. Mas o que é que ainda faz falta à missão hoje? Antes de mais, é essencial ter uma relação viva com Deus e com Cristo. Para mim, a Trindade é absolutamente central na missão. Deus é o Criador, aquele que fez o mundo inteiro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a ponte entre Deus e o ser humano. E Deus faz homem. A história da salvação e a história do mundo estão profundamente ligadas e não podem ser separadas. Deus está a agir dentro dessa história. E é aqui que entra o Espírito Santo, que já está sempre em ação, mesmo antes de nós. A Bíblia está cheia de referências ao Espírito Santo. Logo nos relatos da criação se diz que o Espírito pairava sobre as águas. E esta forma de entender a missão exige uma verdadeira tomada de consciência. E como é que esta consciência teológica da ação do Criador, de Cristo Mediador e do Espírito Santo se traduz na prática na missão? Em termos muito concretos, isso significa que a missão precisa de uma visão positiva e valorizadora do mundo. As pessoas precisam de ser levadas a sério na sua cultura e na sua vida concreta. É a partir daquilo que é importante para elas que se devem criar pontes com a fé, com os valores do Evangelho e com uma experiência de sentido para a vida. Isto exige um respeito absoluto pela liberdade pessoal do outro, que deve ser tratada como um verdadeiro santuário. Infelizmente, olhando para a história, a missão foi muitas vezes marcada pela obsessão de converter alguém. Mas não. A conversão só pode ser feita pela própria pessoa a partir da sua decisão interior. E isso só é possível através de relações de amizade. Então, a amizade é uma condição para a missão? Sim, se a missão é no fundo um acontecimento relacional, então tenho que construir relações com as pessoas. É através delas que posso fazer a experiência de que Deus vem ao meu encontro, porque o outro é criado à imagem de Deus. Eu posso acreditar que Deus está presente nesse encontro e que através de mim Ele quer agir. Algo entra verdadeiramente em movimento. E a missão precisa de contexto, de levar a sério os diferentes contextos sociais, culturais, políticos, com questões como a justiça, a reconciliação e a dignidade humana de todas as pessoas, independentemente da sua origem ou condição social. São questões centrais da missão. Qual seria então uma definição breve da base de uma missão bem-sucedida hoje? A natureza da Igreja é determinada por Deus. Um Deus que é unidade de três pessoas diferentes entre si, uma unidade de amor. A missão é, por isso, uma relação de amor. E se assim é, a missão só pode ser diálogo e a partilha da fé só pode acontecer através do amor.